Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos fazer uma EBD um pouco diferente. Tem um professor meu, ele é americano, ele mora nos Estados Unidos, ele é missionário, e eu fiquei sabendo que ele estava vindo para o Brasil, e aí eu convidei ele para vir aqui falar com a gente agora na parte da manhã. Então ele está vindo de ônibus de Itatiba para cá. Liguei para ele já há uns 20 minutos, ele estava saindo de Morungaba. Aí dá quanto tempo daqui até lá? Uns 40 minutos, né? Então é o seguinte, a gente vai seguir com a nossa aula, e quando ele chegar aí a gente aproveita para ele poder compartilhar. Ele está numa igreja que tem... Ele é professor de missões, na realidade ele tem doutorado nessa área, e ele também trabalha na área de missões da igreja, que ele congrega. E ele está com um projeto de trazer um grupo de americanos aqui para o Brasil, e ele quer que a nossa igreja seja parte aí dessa turma aí, que receba a equipe que ele vai trazer. Então, ele vem para a gente conversar, ver se a gente pode trabalhar em conjunto aí, se tem alguma coisa que a gente possa fazer. E aí a ideia é receber esses nossos irmãos aí. Então ele vem para a gente poder alinhavar algumas coisas aí. Tá bom? Aí eu queria aproveitar a oportunidade dele. Ele fala português, então fica tranquilo. Quando ele chegar pode cumprimentar ele, tá, gente? Não precisa ter medo do cara. Tá bom? Oi? Se quiser falar inglês pode também, né? Tranquilo, tá? Pessoal, vamos orar, vamos iniciar a nossa aula. Então a gente avança um pouquinho na questão da consciência. E aí a gente espera a chegada dele. O Leandro vai lá buscar ele. Daqui a pouco, então, quando ele sair de Amparo, ele vai ligar. Aí o Leandro vai lá buscar ele. Vocês sabem que eu vou ficar de olho em vocês constantemente, né? Agora que vocês se destacaram. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã tão bonita. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, estarmos aqui na sua casa. Pedimos que o Senhor possa estar abençoando também o professor Kevin, que está a caminho. Que o Senhor proteja ele no caminho. Pedimos a Deus por essa aula, que o Senhor possa edificar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Beleza, pessoal, então vamos lá. Nossa revisãozinha, nossa recapitulaçãozinha sobre a questão da consciência. Então, consciência, ela é um presente dado por Deus para nós. Vamos lá? É um presente dado por Deus a nós, e ela faz parte daquilo que é imaterial. O homem é dividido por uma área material e uma área imaterial. Então, a parte material do homem, a gente vai pensar que o corpo, né, que pode ser dividido, e a imaterial pode ser memória. O que mais? Vontade. Sem olhar para o papel, o que mais? Consciência. O que mais? Personalidade. O que mais? Já foi? Sentimentos. Isso. Alma. Aí tem gente que vai colocar alma, espírito. Tem gente que faz diferença. Tem gente que fala que é a mesma coisa. E aqui eu vou colocar também, que é um conceito importante do Novo Testamento, que é a mente. Tudo bem? Também é parte imaterial. A consciência, então, faz parte do imaterial do ser humano.
E ela tem uma função importante. Qual que é a função da consciência? Ela é um indicador do quê? Vocês ouviram o que ela falou? Você não quer compartilhar com seus colegas sua ideia? Não, tá vendo tão bem. Vamos lá, metade está certo. Tudo bem? Ela vai medir o grau de concordância, sim. Ela é esse ponteiro então aqui, certo? Mas concordância entre duas coisas. O que são elas? Isso. Aquilo que eu creio ser certo e errado. Tá? Aí tem aquele livrinho lá, lembra? Aquele livrinho de certo e errado, certo? Esse livrinho de certo e errado, ele está aqui, num lado. E do outro lado? Aqui, ó. O que está aqui? Hã? Isso. Um ato, um pensamento, uma decisão. Tudo bem? Então, o que eu vou pôr desse lado aqui, ó? Eu vou medir a consciência, então ela tem uma função de juiz, ela vai julgar, certo? Entre aquilo que eu acredito ser certo e errado e aquilo que eu estou fazendo, ou que eu vou fazer, algum pensamento que eu estou tendo. Se aquilo que eu vou fazer, ou aquele ato, aquele pensamento tiver coerente com o que eu acredito ser certo e errado, minha consciência vai pesar? Sim ou não? Não vai pesar. Se não bater, se aquilo que eu vou fazer, o que eu estou pensando, tiver contrário ao que eu acredito ser certo e errado, ela vai pesar? Diga sim. Isso, ela vai pesar. Certo? Vai pesar, tá bom? Aí que tá, a nossa consciência, ela é infalível. Ela pode falhar. A nossa consciência sempre aponta para o certo. Não. Tudo bem? Ela vai apontar para aquilo que eu acho certo. Se eu achar certo uma coisa errada, ela não vai evitar. Tudo bem? Tudo bom? E isso foi o que nós estudamos no conceito de consciências doentias. Lembra lá? Vamos dar uma olhada na apostila? O alvo de Deus para a nossa consciência é que a gente tenha uma consciência pura, tá? Consciência pura. Uma consciência boa, uma consciência que funcione. E é interessante que Paulo ele vai dizer: procuro, me esforço por ter consciência pura diante de Deus e dos homens. Está lá em Atos 24:16. Atos 24:16. O que diz aí? E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. É interessante que nessa tradução, a palavra pura, ela é traduzida como sem ofensa. E é interessante que a ideia, Paulo ele procurava, ele se esforçava. Bom, se é necessário algum esforço é porque não é uma coisa natural. Você tem uma consciência que funcione. Você precisa cultivar, você precisa treinar, adestrar sua mente para que a sua consciência ela funcione de forma certa, que ela seja uma consciência boa.
Tudo bem? A gente viu lá nas consciências doentias que uma consciência ela pode ser fraca por um conhecimento errôneo ou deficiente da palavra de Deus. Aí de novo agora reforçando essa ideia aqui desse livrinho aqui, tá? Aqui eu tenho esse livro aqui de certo e errado, tá? Esse livro aqui eu posso escrever ele com aquilo que eu acho certo ou errado. Ele vai ser bom? Não. Eu posso escrever ele com os conceitos da palavra de Deus. Aí vai ser bom? Isso. Então é o seguinte. O que a gente precisa tomar cuidado, primeiro, para que a nossa consciência funcione corretamente, é o livrinho que eu vou ter no meu coração. Onde que esse livro fica guardado? Onde? Dentro da gente fica guardado aonde? Oi? Na memória. Na memória, tá? Fala coração que sempre dá certo. É com coração. Na memória, tá? Isso a gente precisa treinar. Uma consciência ela pode ser fraca se esses conceitos aqui forem diferentes da palavra de Deus, tá? Agora estou pensando aqui na Bíblia, tá? Se ela for diferente da Bíblia, nossa consciência pode até funcionar direito, mas ela vai funcionar errado. Entenderam essa ideia? Se eu tiver conceitos ruins, minha consciência está até funcionando, mas ainda assim vai ser errado. A memória é quando você grava. Tá lá. Isso. Tá gravado, tá na memória. Quando você não grava. Aí não tá na memória. Aí você tem que tomar, como é que é? Cabeça de peixe, chazinho, como é que é? Ginkgo biloba, é propaganda, hein? Tá bom, pessoal? É bom lembrar que a nossa mente, ela foi corrompida por causa do pecado, a nossa memória foi corrompida junto. Por isso que a nossa cabeça às vezes não funciona direito, né, Tom? Por causa do pecado. Deus fez o ser humano para ele ouvir uma coisa, gravou, pronto. Todo mundo ia passar em concurso público, né? Todo mundo que estudasse. Agora tem uns caras que camelam, estudam e não gravam com tanta facilidade como outros, né? Bom, mas o importante é a gente estar sempre pensando que a nossa memória tem que estar na nossa memória a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai instruir esse livrinho que a gente tem, que usa como base de julgamento. A gente vai ter um livrinho correto. E quando eu digo correto é porque o padrão que nós adotamos de certo e errado para nós é o padrão de Deus. Aí vai, além da consciência funcionar corretamente, ela vai ser uma consciência boa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Pode acontecer também do nosso livrinho estar certo, a nossa consciência estiver funcionando legal, e eu ainda assim não fazer o que minha consciência diz. É possível? É possível, tá? Aí eu queria introduzir um outro gráfico aqui, tá? Posso apagar esse? Pode apagar? Esse gráfico que eu vou colocar para vocês eu não coloquei ainda, tá bom? Eu queria falar um pouquinho sobre o processo de decisão e escolha, como ele acontece na nossa cabeça, tá? Essas setinhas aqui, eu queria que você imaginasse que elas são pensamentos, ideias, gostos, tá? São convicções que você foi adquirindo ao longo do tempo. Essas convicções, essas ideias, elas te levam
a tomar decisões assim, diariamente. Por exemplo, você tomou uma série de decisões para vir para cá. Por exemplo, em questão da vestimenta. Por que você colocou essa roupa que você colocou? Estava frio. Então, o que você pensou? Eu vou colocar um casaco porque eu não quero sentir frio. E aí, por que você tem outro casaco? Isso. Tá pegando. Tudo bem, tudo bem. Por que você escolheu esse? Porque ele é mais quente. Então, assim, você que pensou, essa temperatura não adianta eu pegar um fresquinho, eu quero pegar o mais quente porque eu não quero passar frio. Esses pensamentos que vieram antes, eles te ajudaram nesse processo de tomada de decisão. Agora, ele, assim do jeito que eu estou explicando, ele parece que ele é bem simples, né? Mas ele é um pouquinho mais complexo. Por quê? Aqui, o que inicia a nossa decisão é uma necessidade ou uma vontade. Está conseguindo ler, Rafa? Joia. A necessidade ou uma vontade, tá? Aqui, eu vou ter um resultado, tá? Então eu preciso me vestir, resultado. Aqui eu preciso, necessidade ou vontade, tá? Eu tenho uma necessidade, uma vontade, eu preciso fazer alguma coisa, e aí eu vou ter um resultado, tá? Então, por exemplo, a Gia, ela precisava se vestir para ir para a igreja. Certo? Assim como todos nós aqui. Muito importante isso. Isso demonstra alguns valores. Certo? Alguns valores culturais e outras coisas, né? Se você fosse um índio e vivesse pelado, ia ter outros valores, certo? Nesse conceito. Gente, da necessidade para o resultado, ele não é uma linha reta. Ele não é uma linha reta. Ele não é isso aqui. Ele vai passar antes toda decisão que a gente toma. Ele vai passar pela nossa consciência. Gente, isso acontece milhares de vezes em cada decisão. Isso acontece milhares de vezes durante o nosso dia. Tudo que a gente vai, as decisões que a gente vai tomando, ela vai passando pela nossa consciência. Por exemplo, tem pessoas que mesmo com frio vão usar um casaco. Existem mulheres que mesmo com frio vão usar um casaco que aparece o busto, por exemplo. Isso seria uma coisa adequada para nós? Nem no frio, nem no calor. Certo? Por quê que a gente diz que isso não seria adequado para nós? Porque essa decisão passou pela nossa consciência. Tudo bem? Tá? Isso, gente, a gente vai fazer direto. Vale lembrar que a nossa consciência vai acessar a nossa memória, né? A gente vai lembrar qual que é o valor, por exemplo, um valor importante para nós, o valor da decência, né? Esse valor da decência, então, ele vai ajudar a nossa consciência nessa tomada de decisão. Que roupa que eu vou usar, né? Eu vou usar uma roupa que seja decente. Eu vou me olhar no espelho e vou olhar, essa roupa está decente? Eu vou perguntar isso para minha consciência. Minha consciência vai falar sim. Aí eu vou tranquilo, vou usar aquela roupa e vou vir para a igreja. Tudo bem, pessoal? Olha, gente, a gente usa isso aqui direto. Se a nossa consciência não estiver funcionando direito, a gente vai errar direto também. Pode acontecer também, nesse processo, alguns adolescentes fazem isso, jovens e adultos,
eles tentam burlar a consciência, eles tentam bypassar a consciência, eles tentam não ouvir a consciência. Então, por exemplo, algumas meninas já foram ensinadas, estou dando exemplo de menina, mas a gente pode dar exemplo de menino também. Algumas meninas já foram ensinadas pelas mães: olha, filho, cubra o seu corpo. O pessoal gostou dessa palavra do pastor Pedro, né? Cubra o seu corpo a cuidar, não fica mostrando, tá? Então a menina, no que ela foi escolher a roupa que ela ia vir para a igreja, ela já tinha sido ensinada, já estava na memória dela o valor. Qual que era o valor? Que ela precisava se vestir decentemente, que ela não tinha que mostrar o corpo dela. Tudo bem? Só que o que acontece? Ela colocou um valor maior para ela. Um pensamento que está sendo mais forte do que a própria consciência, que é assim: não, mas se eu colocar uma roupa normal, as pessoas não vão me achar bonito. E como eu quero ser considerada bonita, tem a ver com a história dos ídolos que a gente viu, mesmo a minha consciência falando que aquela roupa está inadequada, eu vou fazer o que eu quero porque eu quero que as pessoas me achem bonito. Isso é possível? Sim. Tá? Ou seja, mesmo a sua consciência falando: cara, não usa essa roupa, isso está indecente. Não, mas eu tenho um valor que é mais importante para mim, que é o valor da popularidade. Tudo bem? Eu lembro quando eu era adolescente, essa questão da popularidade, ela era uma coisa muito importante para mim. E muitas vezes chegava a ser mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Então eu estava lá na escola, estavam os colegas contando aquelas piadas sujas, eu ouvia uma piada suja, aquela piada ela passava pela minha cabeça, eu tinha que me posicionar em relação àquela piada. Qual que é a reação quando você ouve uma piada? Depende. Concorda? Não é rir sempre. Às vezes qual pode ser uma outra reação além do rir? Fica, cara, isso daí, ó, isso daí não tem graça. Entendeu? Então, por exemplo, quando o colega lá e contava piada de homossexual, cara, o pessoal faz graça com isso, cara, mas Deus ele não gosta, porque é um ser que é a imagem e semelhança dele, que vive numa vida de sofrimento e que ele tenta ser uma coisa que ele não é. Aí a gente vai rir. Então o que acontecia? O pessoal contava a piada lá de homossexual, por exemplo, passava na minha consciência, eu já tinha sido instruído de que aquilo não era para ter graça, aquilo ali, cara, Deus chorava, não ria daquela história. E qual deveria ser o resultado de eu ouvir aquela piada? Chegar, pelo menos ficar sério, pelo menos. Podia até fazer mais, chegar o cara, pô, não conta isso não, cara, isso daí não tem graça nenhuma, né? Piadas mórbidas também, né, que não é para ter graça, a gente dá risada de coisas que Deus não dá risada. Só que o que eu fazia? Porque eu queria ser popular, mesmo a minha consciência dizendo não faça isso, o que eu fazia no final? Eu ria. Percebe quando como a gente usa a nossa consciência direto. Tudo bem, pessoal? A gente pode usar a nossa consciência também no supermercado. Então, por exemplo, eu estou no cheque especial. É que vocês não sabem disso, mas às vezes a gente entra no cheque especial, entendeu? Então, você está no cheque especial. Aí você foi lá, precisava comprar o pão, comprou o pãozinho e tal, tinha com dinheiro. Só que aí você viu lá um bolo de chocolate na promoção, brilhando assim, com granulado em cima, e você está com muita fome. R$7. Aí você está com o dinheiro do pão ali, mas aí você lembra, pô, eu ainda tenho um crédito no cheque especial, vou passar o cartão. Passou, agora o que está acontecendo? No que você está escolhendo se você vai comprar aquele bolo ou não,
Aquilo foi para a sua consciência consultou a sua memória. Existe um valor envolvido na compra desse bolo. Qual que é o valor? Oi? Não, isso. Você pode dizer que a resposta Vamos lá. Tá certo. Existe nessa operação que você vai fazer, nessa decisão, existe um conceito importante aqui que você precisa usar. Qual que é esse conceito? Ficou mais fácil, porque valor. Qual que é o conceito importante que você precisa usar aqui? Que a sua consciência leva para a memória. Tem alguma coisa que envolve eu gastar mais do que eu tenho? Tem alguma coisa? É certo ou errado isso, memória? A memória então foi lá, buscou lá no livrinho que está lá dentro. Aquele livrinho de certo e errado está lá dentro da memória. Aí o que o livrinho traz como resultado para você? Ou deveria trazer? Ó, uma pessoa correta, um cara crente, não deve viver endividado. Ele não deve gastar mais do que tem. Beleza, volta como resultado, vou comprar aquele bolo, aí minha consciência vai dizer, cara, não compra. No meu caso vai ter até uma outra coisa que, cara, você está de regime, filho. Não compra esse bolo. Então vai vir duas coisas, né? Para pesar a consciência, né? De repente você vai vir aí, você é um diabético, cara, você não pode comer. Então, pode vir várias coisas, tá certo? Ou você vai fazer exame amanhã, cara, você não pode comer esse bolo. Mas tá tão lindo, bom, não pode. Veio então na consciência, aí a consciência vai, o que ela vai dizer para você? Compra um bolo? Cara, não compra porque existem alguns valores financeiros, tem várias coisas dizendo, não, você não deve comprar esse bolo. Eu posso comprar assim mesmo? Entendeu? Ou seja, minha consciência ela funcionou, pessoal. Ela funcionou, mas eu não dei ouvido a ela. Isso vai, se eu fizer isso um monte de vezes, isso vai enfraquecendo a consciência no ser humano. Você vai calejando a consciência, entendeu? Chega um ponto que ela não afeta mais. Fala, irmão. Ela interfere no livrinho. Não, o livrinho nesse ponto ele está intacto, ele vai interferir na balança. Quando Paulo fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, ele está usando essa... Ele está usando isso justamente, ele está usando olha, eu tenho que ir lá para a minha memória, porque isso é uma coisa importante. Não é só aquilo que é pecado que eu não devo fazer. Às vezes o que parece ser pecado já não é bom fazer. Entende? Existem coisas que em si pode não ser pecado, mas se vai dar um mau testemunho, se tal, eu não vou fazer. Né? Paulo ele tá lidando com isso. Tudo bem? Então assim, um cuidado, pessoal. O cuidado que a gente deve ter é para sempre dar ouvido à nossa consciência. É muito perigoso quando a nossa consciência está funcionando e a gente não ouve ela. Pode acontecer da consciência estar nos protegendo até de coisas que vão conservar a nossa vida. E a consciência está nos ajudando a conservar ela. E a gente precisa valorizar as respostas da nossa consciência. Tudo bem, pessoal? Pegaram? Fala, irmão. Quando eu falei do livrinho, é o seguinte, se a gente continuar fazendo sempre o contrário do que a nossa consciência está indicando, que é o certo, então eu não afeto o meu livro. Mesmo assim, por exemplo, tem um livro do certo e do errado que eu deixei lá que eu fui construindo esse livro, não é?
Mas se eu continuar fazendo coisa errada, eu não mudo esse livro, não. Pode acontecer de mudar e pode acontecer de não mudar. O que às vezes, por exemplo, eu vou indo contra a minha consciência, O que algumas pessoas fazem? Elas simplesmente... já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, de você conseguir desligar o despertador dormindo. Já aconteceu? Já conseguiu fazer isso? Eu sabia onde ele estava e eu já sabia qual era o botão. Era o terceiro botão da esquerda para a direita. Né? Isso pode acontecer. Agora, muita gente faz o seguinte, pessoal, e aí, muitos crentes fazem o que eu vou falar. Alguns eles tentam atacar aqui, Outros vão tentar atacar aqui. Ou seja, tem duas formas de eu fazer a consciência parar de me encher. Uma é não ouvir ela e outra é mudar os meus conceitos. Entenderam? Se eu mudar, se eu começar a pensar que aquele valor não é bem assim, a minha consciência não me perturba mais. E aí é um perigo, cara. Aí é outro perigo. Porque uma consciência, uma vez deformada, é difícil você restaurar ela. É possível, graças a Deus, mas é mais difícil. Tudo bem? Fala, Moisés. Eu falei sobre a consciência que a gente construiu. Mas na verdade ela já está construída desde o início, ou eu estou errado? Está errado. A consciência ela é construída. Você vai instruindo a sua... A gente não nasce sabendo o que é certo e errado. A gente precisa que os nossos pais, que a igreja, os nossos professores, eles vão nos instruindo do que é certo e errado. Inclusive, isso para nós é importante para a gente poder entender a sociedade como ela está sendo construída hoje. Por quê? Porque o cidadão em geral, por exemplo, nós que somos participantes de uma igreja, nós somos instruídos dentro de um padrão moral. A moralidade ela é essencial, cara, para o ser humano. Porque você viver sempre numa liberdade absoluta, isso é profundamente paralisador. Imagine se em cada momento da vida você está numa bifurcação e todo momento da vida você tiver que refletir sobre a vida para saber qual caminho que você pega, você está paralisado. Agora, a religião ela nos ajuda a ter um padrão de tal forma que quando eu chego numa encruzilhada, eu chego numa bifurcação, eu já sei qual caminho que eu vou tomar. Eu já fui instruído, eu não preciso mais refletir sobre a existência, sobre a vida, para eu poder decidir se eu vou para a esquerda ou para a direita. Então, o problema é que a sociedade hoje ela quer viver numa liberdade tal que em cada decisão ela quer confabular, vamos decidir aqui o que nós vamos fazer. A sociedade não vai ser produtiva se ela for nessa direção. E nós temos o privilégio de vivermos num contexto que nós somos instruídos pelo Criador das leis, pelo aquele que é mais puro e absolutamente imparcial e que diz pra gente o que é certo e errado. Nós temos isso, mas a sociedade em geral não tem. Está fazendo sentido o que eu estou querendo dizer, pessoal? E a gente está vivendo numa sociedade absolutamente paralisada, né? Onde o que está valendo não são valores morais absolutos, o que está valendo são valores que envolvem questões de prazer. Essa é uma reflexão que nós, como liderança da igreja, a gente faz direto. Para que eu quero ter um culto interessante, envolvente? Porque assim eu vou aprender melhor ou simplesmente porque eu quero me divertir? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer sempre, entendeu? Por que eu quero ser crente? Porque é o certo a ser feito ou porque eu simplesmente quero me livrar da dor do inferno? Entende a reflexão aí? Tá?
Eu até queria aproveitar essa oportunidade para falar. Alguns irmãos vieram me perguntar na minha mensagem da semana passada, no domingo, quando eu falei sobre o pessoal que só fica para dar risada, que só prega para dar risada. Uma pessoa me perguntou se eu estava falando do Paulo. Gente, eu até ouvi a gravação de novo. Eu citei o nome do Paulo, mas como um exemplo positivo de alguém que consegue fazer uma mensagem que é interessantíssima, mas ao mesmo tempo absolutamente bíblica, né? Isso está corretíssimo, tá? Charles Spurgeon, ele falava: eu prefiro 10 minutos de risada do que 10 minutos de sono para aquelas pessoas que estão me ouvindo, né? Então, assim, eu não tenho dificuldade com uma mensagem que é interessante, uma mensagem que é legal, que a gente dá risada de ouvir. O problema é que alguns pregadores que eu tenho assistido, que eu tenho ouvido, eles se preocupam em só fazer o povo se divertir e esquecem da Bíblia. Aí vira stand-up. Vira stand-up. Tá? Às vezes falam mais, contam mais histórias cantadas da sua própria vida, dando ênfase para a igreja, do que falam realmente do texto. Justamente. Então, assim, pessoal, e outra coisa também que eu quero dizer sempre para a nossa igreja: eu e o Paulo, a gente tem um relacionamento muito próximo, muito bom. Se eu não gostasse do que ele estivesse fazendo, ele seria o primeiro a saber. E outra coisa, nós temos um relacionamento de tanta amizade que se eu falasse para ele: cara, não faz mais isso, ele não faria. Até mesmo porque ele é meu auxiliar, né? Se ele vai fazer alguma coisa contrária ao que eu estou querendo para a igreja, seria uma trairagem. E ele é muito ético, tá? Então estou aproveitando isso para falar de manhã. Eu não queria falar isso à noite, mas olha, pessoal, eu não estava falando do Paulo. Eu usei o nome dele para dar um bom exemplo, um exemplo positivo. Cheguei a falar isso na mensagem, então, para tirar, se essa dúvida ficou em alguém, para mim o Paulo, ele é um bom exemplo de um cara bíblico, de que consegue ao mesmo tempo, isso é uma arte, né? Ao mesmo tempo, a mensagem dele é interessante, é envolvente e é bíblica, é exposição do texto. Eu também faço isso, não é verdade? Eu procuro também, a gente dá risada às vezes quando a gente está pregando e tal, mas sempre sem perder o foco, né, pessoal? Tudo bem? Então, se alguém teve dúvida, ajuda a tirar a dúvida, tá? Não quero que o Paulo mude o jeito dele pregar, porque é uma coisa boa, é uma forma interessante, tá legal? Então, só voltando aqui, quando, por exemplo, a gente, como igreja, a gente está instruindo o nosso povo em coisas morais, a gente está instruindo a memória, a gente está instruindo esse livrinho que vai afetar a questão da consciência. Então, pegando aí a questão do Moisés, né? Nós estamos construindo esses conceitos de certo e errado. Agora, esse conceito de certo e errado, você vai decidindo se você aceita para você ou não. Isso que é um ponto difícil também, que é o seguinte: eu posso chegar para você e falar assim: cara, deixa eu te explicar uma coisa, Sérgio, bater em mulher não pode, é errado. De repente o Sérgio, ele vai ouvir isso, não concordo. Para mim, bater em mulher pode. Ou seja, a gente tentou trazer uma instrução para ele, ele rejeitou essa instrução. Eu lembro de um pastor, lá em Vila da Penha, nós tínhamos um ministério que trabalhava com pessoas com deficiência auditiva. E tinha uma menina lá que foi convidada, ela começou a ir na igreja, coisa e tal. E aí a gente descobriu, cara, que essa menina, ela tinha assim uma vida bem promíscua. E assim, a demonstração dela de que ela achava um cara legal era se relacionar sexualmente com ele. Então, imagina, ela com vários amigos, e ela já tinha se relacionado com quase todos os amigos que ela conhecia. Aí o pessoal da igreja teve que sentar com ela
e conversar com ela. Então pedimos uma irmã que fazia a linguagem e tal. Irmã, senta aqui com a gente, ó. Filha, a gente está ouvindo que você faz isso. Isso é verdade? Ela respondeu assim, que para mim não. Você sabia que você não podia fazer isso? Ela não pode? Não. É errado? É errado. Ué, mas quando a gente gosta de alguém, a gente faz o quê? Aí a gente teve que responder a pergunta, né? E teve que explicar para ela que o relacionamento sexual, ele é um relacionamento que ele é exclusivo com uma pessoa só. Que você pode demonstrar admiração, você tem que usar outras formas. Essa não pode. Tá bom. Depois disso, nunca mais ela fez com quem não era o esposo dela. Percebe? Ela assumiu, ela não tinha essa regra. Pesava na consciência dela isso? Gente, isso está acontecendo na sociedade direto. Aqui, ó, na nossa vizinhança aqui, eu já vi umas 4 meninas adolescentes empurrando um carrinho com seu filho dentro do carrinho. Elas podem até estar chateadas porque não vão poder brincar mais, não sei o quê, mas elas não estão tristes porque elas cometeram um erro. E o erro era ter relacionamento sexual. Ninguém está instruindo mais isso. O que a televisão fala sobre o relacionamento sexual? Que pode ou que não pode? Que pode. Mas em que regra? Em que contexto? Se você achou que deve, se há consentimento, se o cara quer e você quer também. Só que tem uma regra. Qual que é a regra? Você deve usar um preservativo. O problema não é a relação sexual, mas é a gravidez na hora errada. E aí, até essa questão do que é uma gravidez na hora errada, a própria sociedade vai ter debate para dizer qual que é a hora certa. Então, o que a gente está fazendo? A igreja vai continuar sendo, assim, aquele gueto que vai continuar dizendo, pessoal, é errado, não é para ter. Então, assim, muitas jovens, muitas adolescentes, elas vão perder a virgindade e não é uma coisa ruim naquele momento. Por quê? Não vai nem pensar na consciência, não foi isso. Por isso também que a igreja hoje, pessoal, ela precisa olhar para o pessoal que está chegando, precisa olhar com muito amor e misericórdia. Não é pensar assim, é um bando de safado. Não, senhor. Tem a ver com a instrução que eles estão recebendo, às vezes nas suas casas, nas escolas, nos meios sociais que eles vivem. E a igreja, ela vai receber esse povo com amor. E nós vamos ter que fazer um trabalho de resgate para instruir a consciência deles, para eles poderem entender, ó, isso que vocês fizeram foi errado, mas Jesus já perdoou. Quando você aceitou Jesus, Ele fez de você uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo você fez, não, está perdoado. A gente só está te instruindo para você ajudar a outra pessoa a saber a verdade. Entenderam, pessoal? Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Chegar um cara aqui todo tatuado, com alargador, com focinheiro. Gente, o que a gente vai fazer com esse cara? Nós vamos receber ele, vamos abraçar o cara, vamos conversar com ele. Eu lembro lá na academia, tem um cara todo tatuado lá, não sei o nome dele, não precisa dizer. O cara é gente boa, o cara é gente boa, conversa com a gente numa boa. A namorada dele também é toda doidinha. Cara, a gente tem que fazer amizade. Entendeu? Vai tratar o quê? Nossa, aquele pecador. Não, senhor. Normalmente assim, né, pastor, que a gente faz. A gente não. Muitas pessoas falam assim, a pessoa chega na igreja totalmente esquisita, a gente sempre deixa do lado. Não pode ser assim. Isso não. E eu tenho que lembrar isso, pessoal. Muitas pessoas não vai nem pesar na consciência delas. Nem pesam. Por quê? Porque elas não foram instruídas, não aprenderam que aquilo é errado. Tudo bem, pessoal? Isso é uma questão importante. Até mesmo na nossa forma de evangelizar. Se entrar aqui por essa porta
um travesti. O cara entra aqui com peito, vestido de mulher, cabelo grande, maquiagem. Como a gente vai lidar? Como a gente vai tratar? Nós vamos cumprimentar, vamos tratar com respeito e com dignidade. Nós vamos, o introdutor vai arrumar um bom lugar para ele e a gente não vai ficar ruim. A gente não vai ficar fazendo isso. Cara, já aconteceu. Dodora, me ajuda aqui rapidinho. Senta aqui do meu lado. A Dodora é um travesti. Aí, levanta. Aí ora, pois está na hora de sentar. Obrigado. Entendeu, pessoal? A gente tem que tomar cuidado, pessoal. A gente não pode fazer isso não. Por quê? Muitas das pessoas que estão chegando na igreja, a gente não pode lidar com elas como se elas já soubessem tudo o que é certo e errado. Agora, uma pessoa que é da igreja, a gente está oferecendo conhecimento, aí a gente pode tratar com maior rigor. Concorda? Faz sentido? Tá? Se você já instruiu e a pessoa não quer, é pior do que a pessoa que nunca foi instruída. Tudo bem? Pastor, tem outra Bíblia que diz, né, que tem pé que cai. Justamente. Tem muito essa questão. A gente às vezes é acusado por alguns movimentos que são imorais, a gente é acusado de um falso moralismo, que muitas vezes é verdade, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Pessoal, entenderam como é que a nossa consciência ela vai funcionando no processo de decisão? A gente faz isso toda hora. Por exemplo, uma pessoa quando vai preparar uma comida, o fato dela lavar o alimento é o uso da consciência. Como assim? Por que a dona de casa ela lava o alimento antes de preparar? Vocês lavam o alimento? Não ia comer na casa de mais ninguém aqui, cara. Por quê? Porque isso é um valor. Já pensou, a comida começa a fazer mal, aí vai pesar na consciência da cozinheira. Pô, foi porque eu não lavei, deve estar estragado. Qual que é a diferença? De uma tartaruga para um navio. Não, deixa aqui. Então assim, a diferença entre um pinico e uma panela, você sabe? Aí você fala assim, não sei, pô, então nunca vou comer na tua casa. Então pensa aqui, pessoal. Eu tenho aqui uma decisão, eu preciso tomar uma decisão, eu estou fazendo alguma atividade, ela requer ela me leva para uma bifurcação. Lavo ou não lavo o alimento? Levo isso para minha consciência. Minha consciência vai falar, cara, você lava esse negócio aí. O alimento que você vai preparar tem que ser limpo. E se você não lavar, não vai, cara, vai ficar ruim esse negócio aqui. E aí você vai ter um resultado. Agora, a sua consciência ela pode funcionar e você não querer ouvir. Que é esse vermelho aqui. Tudo bem? Tá? Então, olha comigo aí alguns fatores relacionados à consciência. A própria conversão está ligada à consciência. Eu falei sobre isso que para você, e hoje à noite a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Para que uma pessoa ela queira o Senhor Jesus, ela queira um Salvador, ela precisa entender que ela está perdida. Você precisa estimular a consciência dela para ela entender que ela está perdida, que ela precisa desesperadamente de um Salvador. Se ela não está perdida, para que ela vai precisar de Jesus? Para que ela vai ter que andar certo? Para que ela vai ter que se converter? Para que vai ter que mudar de caminho? Se o caminho dela é bom. Tá? Então, assim, instruir a consciência da pessoa faz parte até do processo de conversão. Tudo bem? Tá? Então aquela decisão aqui, ó. Aqui a gente falou da decisão da vestimenta, falou da decisão de lavar um alimento.
e a decisão de aceitar Jesus. Você tem que instruir a consciência dele para ele entender que ele não é uma pessoa bondosa, que ele não está salvo. Você precisa colocar na memória dele que todo pecador vai para onde? Para o inferno, se não aceitar Jesus. Então, quando você oferece para ele a oportunidade de decisão, e aí, cara, você quer aceitar Jesus ou não? O que ele vai fazer? Vai levar para a consciência dele, essa consciência vai puxar na memória, a memória vai trazer alguns conceitos importantes. Cara, você é um pecador, você está indo para o inferno. Cara, você precisa tomar essa decisão de ter Jesus como seu Salvador. A consciência então dele vai pesar, cara, sua vida está errada diante do padrão de Deus, você precisa de Jesus. Ele aceita Jesus, a consciência dele é aplacada, a consciência dele volta ao normal e ele toma a decisão de aceitar Jesus. Entenderam como é que se processa? Tá? Já ouviu alguém dar o testemunho? Cara, quando eu aceitei Jesus eu senti algo muito especial. Quando eu aceitei Jesus parece que um peso saiu da minha cabeça. Vocês já ouviram isso alguma vez? Talvez alguns aqui até sentiram isso, né? O que foi isso? A decisão, uma das coisas que fez foi aplacar a própria consciência. A consciência se equilibrou. Eu era pecador, estava perdido, o peso da culpa estava sobre a minha cabeça. Mas quando eu pedi perdão ao Senhor Jesus Cristo, Ele entrou na minha vida, Ele me perdoou. Agora eu estou perdoado. Agora o que acontece com a minha consciência? Eu alivio, minha consciência ela para de me acusar. Agora, se eu não explicar bem para ele o que acontece com um pecador, eu não preciso tanto assim de Jesus, ele continua vivendo com aquilo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Agora, uma coisa também que envolve a consciência está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Está falando sobre os diáconos aqui, né? Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitados de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Conservar o mistério da fé é viver a vida cristã do jeito certo. E faz todo sentido, né? Como é que você, como diácono, vai conseguir ajudar as pessoas se tudo está tudo errado? Eu lembro, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tinha um irmão lá que era o diácono, e ele foi conversar com uma irmã. Olha, eu tenho sentido falta do seu filho na igreja, traz o seu filho para a igreja. Aí a irmã lá já deu na ponta da língua, mas o seu filho não vem, meu irmão. Como é que você está falando isso para mim? Aí ele vai, passou aquela vergonha e não falava mais nada para ninguém. Agora, se o filho dele estivesse na igreja, ele falava para essa. Aí os outros têm que dar outras desculpas, mas essa já não valeria mais. Né? Uma vez eu compartilhei isso com os irmãos. Eu fui fechar o retiro da igreja num hotel aqui da cidade, numa pousada. E aí estava o Pimenta que era o dono da pousada, estava lá me esperando para a gente fechar a questão de pagamento. E aí chega o funcionário dele com uma garrafa de cerveja e 2 copos. Aí ele chega e diz, mas você esqueceu o copo do pastor. Eu falei, não, cara, não vou beber, não bebo. Mas não é pecado não, pastor. Eu fiquei pensando, o cara está querendo ensinar o padre a rezar. O que é pecado, está querendo dizer que é pecado. Eu falei, não, cara, não quero. Sabe por que eu não vou beber? Primeiro, eu não bebo mesmo, não tem esse costume. Mas sabe por que também não vou beber? Porque se algum dia você tiver, eu não quero que isso nunca aconteça com você, mas se um dia você tiver problema com bebida, e a tua esposa pedir para eu ir lá te dar um conselho, eu vou chegar lá, eu vou te dar um conselho e falar o que para você? Cara, para de beber. Sabe o que você vai fazer se eu beber aqui hoje? Sabe o que você vai fazer? Adivinha. O que vocês acham que vai fazer, gente? Mas tu bebe também? Quem é você para falar comigo que não é para beber? Por isso que eu entendo que o crente ganha muito mais não bebendo do que bebendo. Conta uma história
Gandhi, que Gandhi ele deu lá, fez um discurso e as pessoas gostavam muito dele, e uma senhora chegou para Gandhi e falou assim: por favor, aconselhe meu filho a parar de comer açúcar. Aí ele olhou assim: traga ele aqui a semana que vem, que eu vou falar com ele. Aí a mulher não entendeu, mas beleza. Na outra semana levou o filho lá para Gandhi e falou: pede para ele parar de comer açúcar. Ele virou: pare de comer açúcar. A mulher: oh, mas não dava para ter dito isso na semana passada? Porque na semana passada eu comia açúcar. Então, assim, você tem uma consciência, ela te dá mais moral no teu ministério, para você poder enfrentar os pecados que existem hoje ao nosso redor. E, gente, aqui em Serra Negra tem tanta família, por exemplo, que tem problema de bebida. Se o cara chega... E, gente, isso é matemática, pessoal. Um monte, se não quase todos. Quando eu chego e falo assim: cara, você tem que parar de beber. Ele fala assim: mas o senhor bebe? Eu falei: não bebo. Nem um pouquinho? Não. Nem socialmente? não. Eu não bebo. Só Coca-Cola, se estiver gelado. Aí o que é? Para o que ele vai dizer. Porque se eu falar: não, eu bebo de vez em quando, eu tomo um copinho, ele vai falar: nosso problema só está na quantidade. Percebe a questão? Então, assim, quando a gente tem uma consciência correta, uma consciência sadia, quando a nossa consciência está fazendo, isso dá mais moral para a gente falar. Ó, não faça isso. Eu lembro que quando eu estava passando aquela luta lá na igreja de Atibaia e tal, a minha liderança estava pedindo algumas coisas difíceis de obedecer. Eu lembro que uma coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: Charles, obedece a risca o que eles estão pedindo. Porque que moral um dia você vai ter como pastor para falar para uma ovelha sua te obedecer, se hoje, quando você é ovelha, você não está obedecendo? Que moral você vai ter? Gente, essa instrução da minha consciência foi tão importante para mim, que me deu força para aguentar as dificuldades, as ordens difíceis que eu teria que cumprir. E hoje, quando eu chego para qualquer ovelha e falo assim: filho, me obedece, faz o que eu estou falando, eu posso falar sem peso nenhum na consciência. Pode falar. A consciência tem a ver com o nosso caráter? Tem a ver, por quê? O caráter, ele é o resultado das nossas decisões, dos hábitos que nós tomamos. Um conjunto de hábitos forma um caráter. Um conjunto de hábitos forma um hábito. Tanto é que um bom hábito a gente chama de virtude, um mau hábito a gente chama de quê? De vício. Entendeu? Quando eu começo a olhar todos os meus hábitos, por exemplo, eu tenho o hábito de todo dia ter um tempo de oração com a minha esposa. Eu tenho o hábito, dominicalmente, eu venho à igreja para adorar o meu Deus. Eu tenho o hábito de não mentir, eu não quero mentir, eu vou sempre falar a verdade. Eu tenho o hábito de me importar com as pessoas que estão ao meu redor. Aí você chega no final, você vai pensar: esse cara tem um bom caráter ou um mau caráter? Eu tenho o hábito de pagar minhas contas, né? Entendeu? Agora, o problema é que, por exemplo, muito brasileiro, ele tem um monte de mau hábito, tem um monte de vício, e no final ele quer ser chamado de bom caráter. Aquela história que eu contei no discipulado. O cara não quer ser chamado de vampiro, mas ele não sai de dia, ele tem carinho longo, ele só toma sangue, e se o sol bater nele, queima ele. O que ele é? Não, vampiro não. Pô. Entendeu o problema? Então, a consciência ela vai ajudar a gente, para a gente definir os nossos hábitos, e definindo os nossos hábitos, controlando os nossos hábitos, vai formar o nosso caráter. Entendeu? Irmão? Pastor, 2 Coríntios 12, 1:12. Pois nosso motivo de orgulho é este, o testemunho da nossa consciência,
de que temos vivido no mundo, principalmente em relação a vós, em santidade e sinceridade, que procede de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Sim. O padrão é a vontade de Deus. Sim. O problema é que você pode decidir, eu não quero esse padrão. A gente tem que decidir pelo padrão que é a palavra de Deus. Então, por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser fundamental para modificar o nosso caráter, no sentido de que ele modifica os nossos costumes e porque modifica as nossas ações. Então, modifica as suas ações, vai modificar os seus costumes e modifica o seu caráter. Um texto interessante lá de 1 Timóteo, capítulo 1. Eu gosto muito desse versículo, porque ele vai falar que a consciência é importante para eu ter uma vida cristã correta. É uma consciência boa, ela é importante também para eu ter amizade de verdade. Porque olha lá, Paulo, no versículo 5, vai dizer: o intuito da presente admoestação é o amor. Para que você aprenda, para que você possa cumprir o seu ministério aí, Timóteo, você precisa amar. Tá? E o amor, ele procede de 3 fontes. Contamina uma delas que você não vai amar direito. Ele vai dizer, visa o amor, e procede, o amor ele vem de 3 coisas. Primeiro, coração puro, consciência boa e uma fé sem hipocrisia ou não fingida. E ele vai dizer que a consciência é tão importante que algumas pessoas se desviaram de uma consciência boa e vieram a naufragar na fé. Ou seja, porque abriram mão do funcionamento da consciência, a fé se tornou hipócrita. Foi a pessoa que ela começou a modificar os seus valores para a consciência pesar menos. Então o que ele está dizendo? As pessoas elas se perderam porque elas não. Versículo 19, dá uma olhada lá. Versículo 18. Esse é o dever que te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foi objeto. Combate, firmado nessas coisas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns tendo rejeitado a boa consciência vieram a naufragar na fé, lógico. Se tu não começa a ouvir tua consciência, tu vai começar a fazer coisa errada. Ao invés de você admitir, eu sou errado, não. Esse conceito está errado, eu tenho que ser certo. Gente, a sociedade está tentando fazer isso com vários valores. Eu estou falando do homossexualismo, é um deles. Ao invés de dizer que o homossexualismo é errado, não, vamos dizer que é certo. Errado é quem não quer ser. Percebe o problema? É muito. Ao invés de eu entender, cara, isso está errado. Isso é errado. Eu quero que todo mundo admita que isso é certo. Tá? Então, assim, uma consciência sadia, ela vai me ajudar a amar as pessoas de forma correta. Diz o amor que procede de um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Então, assim, os meus relacionamentos de amizade, eles estão ligados à minha consciência. Tem tanta história hoje de amigo traindo o outro amigo, a amiga que pegou o namorado da amiga. Já ouviram essa história? A amiga traiu lá, pegou o namorado da amiga. Gente, a consciência do Peleléu é a amizade. Se mata o amigo, né? Esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Semana que vem, pessoal, nós vamos terminar essa parte aí dos fatores relacionados com a consciência, tá? Estou feliz que meu professor chegou. Depois de um longo e tenebroso inverno, de uma viagem longa.
Kevin, vem aqui. Nem deixa o homem chegar direito. A gente já estava esperando, o pessoal já sabia que você estava a caminho. Muito bom que você está aqui, viu, Rafael? Obrigado. Fique à vontade. Pessoal, isso aqui é o Kevin, é missionário, pastor, e foi meu professor de missões lá no seminário. É um homem de Deus, já veio aqui na nossa igreja, já pregou aqui antes, e ele está passando uma semana no Brasil para fechar um monte de coisa, e aí descobri que ele domingo de manhã estava sem comer, já dei o bote, e aí ele está aqui com a gente. Queria que você pudesse falar um pouquinho também para a igreja, desse projeto que você tem, dessas coisas, falar um pouquinho do que você está fazendo. Tá bom. Tá bom? Muito bom que você está aqui com a gente, viu? A gente está transmitindo pela internet, o som não está saindo aqui. Tá bom. Então, se você for falar alguma coisa que não pode ser transmitida, você avisa pra gente. Não, acho que tudo pode ser ouvido mesmo. Eu estou falando isso porque o Kevin ele também já trabalhou com povos muçulmanos. Então, às vezes, alguma informação não é bom a gente veicular. Tá bom? Tá bom. Obrigado, tá bom, Charles. Que bom. Eu conheci o Charles na escola lá em Atibaia, na Palavra da Vida, e a orientação que os alunos recebem lá é que se o professor atrasar, eles devem esperar mais uns 5 minutos antes de sair da sala de aula. E aqui eu estou 1h05 atrasado e todo mundo está aqui, então eu não sei, a orientação aqui deve ser diferente. Em primeiro lugar, eu quero saudar a igreja, em nome de Jesus. Eu vim dos Estados Unidos, de uma igreja onde eu faço parte da equipe pastoral. Eu saí daqui, do Brasil, depois de 20 e tantos anos, a maior parte em Atibaia mesmo. Nós trabalhamos com o Palavra da Vida e também alguns outros ministérios. E nós fomos lá em 2011. Então, meu português ainda permanece alguma coisa, mas está bastante enferrujado. Eu peço a compreensão dos irmãos. Mas eu trago a salvação de nossa igreja de Oklahoma, fica na região central dos Estados Unidos. E na verdade, a cidade onde estamos é a cidade onde eu fiz faculdade, na cidade universitária, e também na cidade onde eu me converti. Eu me converti na faculdade, no estudo da faculdade. Então, voltando para lá, com certeza é uma grande alegria para mim, mas também uma transição, porque depois de tanto tempo fora e criar os nossos filhos aqui, formar a família, é uma transição. Então, nós estamos no terceiro ano lá, e no ano passado me convidaram a fazer parte desse equipe lateral. Então, eu faço isso com bastante agrado, mas também eu tenho imensa alegria quando ver eu sempre tenho imensa alegria voltar para o Brasil e rever os irmãos tanto em Atibaia como em outros lugares. Eu vou hoje à noite, se Deus quiser, para Piba, para rever os irmãos lá de lá, mas também tenho irmãos em outros lugares. Como o Charles mencionou, esse é não sei se um alerta, um aviso, acima de um sonho, mas nós estamos com um grupo de irmãos de nossa igreja que depois de nós passarmos tanto tempo aqui, voltar para lá, falamos muito bem do Brasil, daquilo que Deus está fazendo aqui em vários lugares, e todo mundo quer vir, não só por causa da Copa, mas todo mundo quer vir para conhecer a realidade, especialmente da igreja. E o ano passado, inclusive, nós conseguimos trazer um grupo de 21 pessoas, e nós trabalhamos durante uma semana lá em Terra Preta, perto de Manipurã, mais perto de Atibaia. Então, o trabalho lá com o pastor Jeremias e a igreja foi maior sucesso, em todos os sentidos. Trabalhamos bem com a parte de evangelismo, isso foi na época de férias. Então, a parte de evangelismo, criando momentos esportivos e outros mais com os jovens e os adultos que vieram. E foi uma semana bem cheia de atividades, mas conseguimos fazer muitos contatos com pessoas. E eu vi do pastor Jeremias, meses depois,
que muitas dessas pessoas estavam frequentando os cultos. Então nós ficamos muito contentes, que não era só fogo de palha, mas sim algo um pouco mais consistente. E a nossa ideia, falando para ele naquela época, era de não voltar a cada ano. Tinha mais irmãos da nossa igreja que queriam vir para cá, e alguns desses mesmos também queriam retornar. Mas a ideia era, de pouco em poucos anos, voltar para a Terra Preta, mas também, nesses outros anos, de repente ir para outro lugar. Então, entrei em contato com o Charles para ver essa possibilidade de repente, trazer uma equipe para cá, para a Serra Negra. E não vai ser agora, mas estamos cogitando fazer isso o ano que vem, em alguma altura. Então, a proposta da visita, na verdade, é mais isso, de vir e também ver essas possibilidades. E já ouvi no caminho, o seu motorista me disse que algumas outras equipes vieram, o pastor Paul e também o pastor Ken, vieram com outros americanos e foi também um sucesso aqui. Então, queremos seguir essa tradição. Irmãos, eu não quero prender vocês muito. Eu sei que o costume é sair 12:30, não é? Então, vocês sabem o que é apedrejar. Não, mas eu quero simplesmente trazer uma breve palavra, uma meditação. E se você tem a sua Bíblia, pode abrir em Marcos capítulo 5, o Evangelho de Marcos capítulo 5. Eu não vou dar o nome da pessoa, então por isso não é sigiloso, mas um tempo atrás eu tive o privilégio de conhecer um homem que veio para a América Latina, também do exterior, mas ele veio do contexto do Oriente Médio. E quando eu conheci ele na verdade tinha passado por Argentina e depois veio para o Brasil. E na Argentina mesmo, o objetivo dele era levantar fundos e também ver possibilidades para causar um ato terrorista. Porque o passado dele era isso no Oriente Médio. Ele era muçulmano. E não só muçulmano, mas um palestino do meio do Hamas. E talvez alguns já ouviram a história dele, mas quando eu conheci essa pessoa, ele já estava no Brasil com outro propósito. E ele tinha sido expulso da Argentina por alguns motivos que eu vou falar depois. Mas quando você pensa sobre uma pessoa dessa forma, você provavelmente fica com certa cautela, fica com uma certa distância, porque você imagina, homem-bomba, terrorista, essas coisas todas, e era exatamente o passado dele. Mas essa história aqui de Marcos me lembra de uma verdade muito importante para todos nós pensarmos. Eu vou simplesmente ler os primeiros versículos e fazer alguns poucos comentários. Jesus estava saindo da região da Galileia, que era, na verdade, a casa dele, Nazaré, Cafarnaum e outras cidades que ele conhecia mais. E eles passaram pelo mar, aquela tempestade que surgiu, ele tinha que acalmar as ondas. Isso acabou de acontecer, mas ele chegou do outro lado agora, e o versículo 1 fala, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas. A situação que Marcos descreve aqui é bem dramática. É dramático. Ele está acrescentando várias frases, descrições,
para passar a imagem desse homem e as suas circunstâncias. E não pode ser pior. Essas circunstâncias dele é como se fosse uma cadeia, aliás, uma escada descendo, cada degrau descendo para uma situação ainda pior. Você imagina uma pessoa que vivia só, assim, jogado, assim, à margem dessa cidade de Gadara ou de Gerasa. E ele não só à margem da cidade das outras pessoas, mas vivendo entre os sepulcros. Então era um lugar completamente inóspito. Mas não somente isso, mas por causa da força dele, do medo que as pessoas tinham a respeito dele, as mãos, os pés foram acorrentados. Então, Mateus, inclusive, quando ele descreve a mesma situação, diz que as pessoas nem queriam passar nesse caminho, na estrada que descia da cidade para o Mar da Galileia. Então, ele era uma pessoa perigosa, uma pessoa temida, uma pessoa com bastante renome, no mau sentido da palavra, uma pessoa que era tida como uma ameaça para qualquer pessoa que chegasse perto. E a impressão que eu tenho é que Marcos e Jesus, na verdade, por sua vez, está querendo passar a imagem de uma pessoa diferente, uma categoria diferente da maioria. Nós já sabemos que Jesus, nessa altura, ele já tinha encontros com leprosos, com pessoas doentes, com pessoas quaisquer, pessoas da sociedade, que foram ter os seus encontros com ele. E cada um foi tratado, ensinado, mas recebeu alguma coisa de Jesus. E aqui é como se fosse Jesus posto à prova. Aqui é um caso extremo. E a ideia que está sendo criada aqui, o que Jesus vai fazer com ele? Não um jogo qualquer, mas é o campeão. O campeonato, aliás. Então, vamos ver o que Jesus faz. E quando vocês que conhecem a história, vocês já sabem um pouco como que vai ser o resultado. Mas faz de conta que você está lendo, ouvindo a história pela primeira vez. E quando você faz isso, na verdade você encontra coisas bastante surpreendentes nessa altura. Porque não é aquilo que você poderia imaginar. Nós já sabemos, acabamos de ler que esse homem que estava entre os sepulcros, ele viu Jesus chegando à distância, no seu barco, junto com os discípulos. Então, o que vai ser, o que vai dar agora? O que vai ser a reação de Jesus? O que vai ser a reação desse homem? Então, a primeira coisa que nos surpreende é aqui em versículo 6. Quando esse homem viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Agora, o que é isso? O homem que vivia entre os sepulcros, com essa força toda, ele viu Jesus e foi correndo em direção a ele, não no sentido contrário, mas indo a Jesus e prostrou-se perante ele. Em versículo 7, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E mais uma vez, você olha para essa frase e você pensa, a primeira parte faz sentido. Que queres comigo, mas Filho do Deus Altíssimo? E você pode folhear no Evangelho de Marcos, e primeiro, antes de folhear, mas você pode pensar sobre essa frase, Filho do Deus Altíssimo. Tem alguma coisa errada com isso? Não, muito pelo contrário, é uma confissão assim das mais altas, das mais corretas. Não há nada de errado com a sua confissão. E aí você pode folhear nas outras páginas do Evangelho de Marcos e procurar uma outra pessoa que chega a confessar a deidade de Jesus, seu relacionamento com Deus Pai, e não vai haver ninguém. De fato, o primeiro versículo de Marcos, no capítulo 1,
fala que é o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Então, esse é o objetivo do escrito. Marcos escreveu o seu Evangelho para que o leitor, nós, pudéssemos aprender que Jesus é o Filho de Deus. Então, as pessoas estão aprendendo. Até o final do Evangelho, vai ver que algumas pessoas perceberam que Jesus é o Filho de Deus, mas nessa altura, somente em capítulo 5, pouquíssimas pessoas, e na verdade nenhuma pessoa confessa que Jesus é Filho de Deus. Somente esse é atormentado. Então é muito surpreendente. Primeiro, a ação desse homem indo em direção a Jesus, e segundo, o que sai da sua boca quando ele confessa que Jesus é Filho de Deus Altíssimo. É bastante surpreendente o que está acontecendo. Então, o que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentas. Pois Jesus lhe tinha dito: sai desse homem espírito imundo. Então, é muito surpreendente a cena que está sendo recriado aqui, repassado por esses escritos. Esse homem poderoso, temido, perigoso, indo em direção a Jesus, começando a dialogar um pouco com esse homem. E talvez um erro que nós cometemos como intérpretes da Bíblia, nessa altura, é que pessoas começam a olhar para esse endemoniado e pensar que existe algum método, alguma maneira que nós precisamos repetir para expulsar os demônios que nós encontramos hoje em dia. Então nós procuramos ter uma resposta às mesmas palavras, de repente, que Jesus teve nessa altura, e usar esses quando encontramos alguma coisa aqui em Serra Negra, em seu contexto hoje em dia. Eu tenho certeza, na verdade, que não é o objetivo repassar uma metodologia. A ideia básica é simplesmente demonstrar que Jesus tem o poder. E Jesus tendo poder, ele pode fazer por diversas maneiras. Ele poderia ter feito isso de outra forma ou de 1000 formas diferentes. Então, não importa a metodologia aqui. Importa o fato que Jesus tem mais poder que esse homem. Muito mais. Versículo 9. Jesus então lhe perguntou: qual é seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Legião é uma palavra que queria dizer uma multidão. É uma palavra militar. Então, uma palavra que significava aquela guarnição de soldados, e usado mais pelos judeus, referindo-se aos romanos que ocupavam o território. Então, uma força do inimigo. Então, bem apropriado para esse homem. Então, legião de demônios, quem sabe, que estavam dentro desse homem. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Versículo 11. Então, uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele, Jesus, lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Quando você pensa sobre esse encontro, agora podemos respirar fundo. Jesus tem mais poder mesmo. Aquela cena dramática, a ameaça que era para os outros, não era ameaça sequer para Jesus. Jesus tinha controle da situação, da mesma forma, inclusive, que ele acalmou a tempestade lá no mar, poucas horas antes. Ele agora consegue acalmar a tempestade dentro do homem. Mas eu creio que a lição que Jesus também quer passar para nós, não é que Jesus tem mais poder sobre os demônios. Isso já é um fato muito importante. Mas que Jesus tem poder sobre as situações piores. As pessoas com problemas mais sérios.
as pessoas que pensam que não há esperança sequer. Como eu te falei logo no início, tem esses versículos e aquela escada descente. Então, cada frase acrescentado parece que piora a situação do homem. Eu creio que justamente essa é a ideia que Marcos e Jesus querem passar para nós. Que não existe pessoa sequer em nosso mundo que é longe demais para Deus alcançar. Que tem problemas grandes demais para Deus não solucionar. Jesus pode entrar em qualquer situação e oferecer uma solução. Não uma reforma, assim, uma mascarada, alguma etiqueta para mascarar, esconder alguma coisa, mas ele pode transformar de dentro para fora o coração do homem. Então é uma grande notícia para nós isso. O versículo que me lembra também foi escrito alguns anos mais tarde pelo apóstolo Paulo, vocês talvez lembrem disso. Mas ele fala em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, ele está descrevendo a sua situação. O apóstolo Paulo era fariseu, mas ele também perseguia os cristãos, ele seguia assim a turma de uma cidade para outra, tentando prendê-los, levá-los perante o tribunal. Então o apóstolo Paulo, quando finalmente foi convertido e começou a refletir sobre a sua vida, ele percebeu que na verdade era grande, mas grande pecador. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, ele fala que em mim, o pior dos pecadores, Deus mostrou a sua graça imensa. Então, através da pior situação, que Deus mostra o maior poder que Ele tem. Esse homem, não sei como que era a concorrência naquela época, mas o apóstolo Paulo provavelmente sabia dessa história. Ele não estava presente entre os discípulos, mas provavelmente ouvi dos outros, da situação dele. E para o apóstolo Paulo dizer que ele era o pior pecador, não era mais desse homem. Ele que tinha vencido esse concurso, e o homem que antes, esse endemoniado que antes era o pior, agora perdeu para o apóstolo Paulo e passou para o segundo lugar. É quase essa imagem. Mas não importa quem é primeiro, quem é segundo, e na verdade nem importa a sua posição. Porque você pode pensar, puxa, eu devo estar entre os primeiros 10. A minha situação está bem complicada mesmo. Ou você pode pensar, talvez não entre os 10, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fiz nada desse tipo, mas eu tenho feito uma porção de outras coisas. Eu não tenho certeza se estou certo com Deus. Talvez entre os primeiros 1000 eu estou. Mas não importa se você é primeiro, se você é 10º, se você é milésima pessoa nessa fila dos piores pecadores. E pode até ser que você foi criado num lar cristão e você foi convertido como criança e você pensa, eu posso olhar para trás, eu não vejo nada de grande pecado na minha vida. É claro que você não pode mudar as circunstâncias da sua conversão, mas você pode mudar a sua perspectiva sobre a sua conversão. E mesmo a criança convertida em casa, ouvindo do seu pai, da sua mãe, a história de Jesus, vai um dia perceber a gravidade da sua situação, o peso do seu pecado perante Deus, e vai perceber que não tinha outra maneira sequer para aproximar-se a Deus, a não ser o sangue de Jesus. Então, esse poder de Jesus que valia para esse homem, que valia para o apóstolo Paulo, que vale para os piores pecadores, para demonstrar a graça de Deus, também vale para você e para mim. Então, é uma grande notícia que nós temos aqui. Eu leio essa história, eu li por muitos anos pensando, puxa,
É fascinante só ver o poder de Deus e finalmente percebi que essa história é para mim mesmo. Eu penso que eu era assim mesmo, endemoniado não, acorrentado não, vivendo entre os poucos não, mas eu não tinha solução sequer. Se dependesse de mim, eu não teria chance sequer para chegar perante Deus. Então Deus ofereceu a única solução possível para eu sair do meu caminho. Essa é a nossa mensagem como cristãos, e quando nós saímos no mundo afora, nós podemos conversar com qualquer pessoa. E na verdade, outra coisa interessante, eu não vou ler, eu não vou entrar nisso, mas é que as pessoas que percebem a gravidade da sua situação, eles estão mais próximos a se entregar a Jesus. E às vezes a pessoa que é boazinho, a pessoa que não fez os grandes erros na sua vida, a pessoa que anda retinho, bom cidadão, a pessoa respeitada na cidade, muitas das vezes, essas são as pessoas que têm mais dificuldade em confessar Jesus. Então a nossa ótica deve mudar, e quando nós olhamos para certas pessoas aqui da cidade, talvez o drogado, talvez o aidético, talvez outra pessoa, e nós pensamos, puxa, tão longe de Deus. Na verdade, talvez mais próximos a Deus, no sentido de compreender a gravidade da sua situação. Eles precisam de um transplante de coração urgente, e sem isso não vai ter chance sequer. Então, a pessoa que percebe isso, vamos aproximá-los, vamos chegar a eles e dizer, olha, existe solução. A sua situação não é crítica demais para Jesus. Entre nós, um conselho, outro sempre faz bem, mas o que eles precisam é a solução que vem de Jesus. As pessoas que são bonzinhas, que são retinhas, vamos aproximá-los também. E Deus, na verdade, ao longo da vida, Ele proporciona crises. Deus, eu creio que quase é autor de muitas das crises que nós enfrentamos. Ele certamente nos ama, nos dá muitas coisas boas, mas todo homem, eu creio que tem um certo temor da morte. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai estar naquele momento de, eu vou morrer mesmo. Talvez refletindo sobre algo que vai acontecer daqui a 50 anos. Mas pessoas refletem sobre isso, e naquele momento é para o homem chegar perante Deus e dizer, olha, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. A pessoa que tem uma doença, a pessoa que tem uma crise familiar, uma pessoa que tem um vício, qualquer que seja esse problema na sua vida, aproveite e reflete sobre as limitações do seu poder, e aí para o cristão, chega junto para essas pessoas. Se você perceber alguém que está passando por alguma dificuldade dessa, é oportunidade que Deus está dando para a pessoa perceber o que Deus pode e o que o homem não pode. E oportunidade para você e para mim chegar junto e explicar que, como nós antes éramos cegos e passamos a ver, eles também podem fazer isso. Então, uma grande notícia que nós temos aqui: Deus convertendo até os piores para demonstrar a sua imensurável graça. Essa é a nossa mensagem. Charles. Obrigado, pastor. Vamos orar, e aí nós passamos a palavra para a gente fazer um encerramento do nosso diretor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo Teu poder, pela Tua majestade, por Tua infinita bondade. Nós também agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor um dia nos deu oportunidade de termos sido alcançados por essa graça tão importante, tão especial, que foi manifestada para esses homens que estão na Bíblia. Essa mesma graça foi manifestada a nós. Pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, a atitude correta, o desejo
de compartilharmos desta graça com aqueles que precisam. Sabemos que ao nosso redor muitas pessoas precisam ser alcançadas pela verdade do Evangelho do Senhor. Ó Deus, obrigado pela vida do teu servo, pastor Kevin, que pode estar nos alertando, nos relembrando dessas verdades. Que o Senhor continue falando com o teu povo, abençoando o teu povo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Vira.